Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos a mais uma aula para hoje. Ficaram confusos? Olharam o tema aí? Meu Deus, matemática, vocabulário, português. O que tem a ver? Tem tudo a ver. Você já se deparou com alguma situação onde você estava resolvendo um problema, não te passou pela cabeça pegar um dicionário de português, deixar do lado e fazer algumas consultas? Isso ia te ajudar bastante, você ia parar de falar que você tem dificuldade de interpretação. Então, nas próximas aulas, vou fazer um dicionário de matemática com alguns temas, alguns conceitos para vocês, ok? Primeira dica, pega um papelzinho, ouviu alguma palavra que você acha que você não lembrava? Dá um pause e anota. E nas próximas vezes que você for estudar, deixa um dicionário de português, tá bom? Vou começar pelo vocabulário das operações fundamentais. Muita gente acha que, né, operações fundamentais, sim, gente, operações fundamentais, tem algumas coisas que acho que você não lembra, hein? Quociente, divisor, resto. Então, tema de hoje, operações fundamentais e equação básica. Na próxima, eu começo a falar sobre equação de segundo grau, vou introduzir um pouco de geometria também, tá bom? Espero que você goste, vamos lá para a aula de hoje. Vamos começar então, hein, gente? Vamos aumentar esse vocabulário de vocês, vamos melhorar essa dificuldade de resolução de problemas. Vou dar algumas dicas a partir de agora, preste atenção, tá bom? Ah, mas antes eu não poderia deixar de fazer uma citação de um gênio que foi Descartes. Olha só, sabe o que ele dizia? Que ele queria que as futuras gerações me agradecessem a Descartes, não a mim, pelas coisas que ele, não só pelas coisas que ele explicou, mas também por aquilo que ele omitiu intencionalmente para lhes dar o prazer de aprender sozinho, de descobrir. Então, bora descobrir, vamos lembrar, descobrir, aumentar o nosso vocabulário. Aí você fica se perguntando, por que eu tenho dificuldade? Vamos tentar adivinhar então. Olha, gente, as principais causas. Vê se você se identifica. Falta de conhecimento do vocabulário? Leitura apressada do enunciado? Se identificou? É isso que você faz? Vamos resolver isso? Primeira coisa, gente. Leia o texto com calma. Faça uma leitura do enunciado. Aluno tem mania de ir lá olhar só os números e ir anotando os dados. Leitura do texto, do enunciado do problema. Lembrar dos códigos de matemática, associar matemática com português. A linguagem de matemática tem que entender a linguagem de português. E organizar os cálculos, os dados, né, gente? Nada de jogar lá as contas no espaço que você tem lá. Deixa um espaço legal, quando tiver, né? No vestibular, às vezes nem tem espaço, mas você aprende, deve ser técnica também. Vai lá no caderninho, grifa no enunciado os dados importantes, transcreva os dados, faça os cálculos, depois coloque a resposta. Mas antes de colocar a resposta, não esqueça, gente, leia a pergunta. Às vezes o aluno esqueceu até o que ele está calculando. Então, antes de colocar a resposta, legal se tiver tempo, faça uma verificação também do resultado. Faça a verificação, vê se comprova aquela conta que você fez. Depois, leia a pergunta e dê a resposta de forma correta, de forma objetiva. E aí você começa a pensar, nossa, meu cérebro esquenta, tá doendo para entender matemática. Tá doendo, gente? Então, vamos entender que dói menos. Vocabulário, operações fundamentais e equações. É isso que você vai lembrar. Alguns termos mais importantes que mais confundem os alunos. Quais são as dúvidas mais frequentes? É disso que eu vou falar. Tem muitos termos. Não dá para falar tudo numa aula só. Então, eu vou usar os termos e apresentar como se fosse um dicionário para vocês de matemática. De quais assuntos? Primeiro, operações fundamentais. É básico, você começou lá atrás, quando você entrou na escola. Adição, subtração,
multiplicação e divisão. Essas são as operações fundamentais. As outras vieram dessas. Quais são os vocabulários que confundem o aluno para essas operações? Divisor, dividendo, quociente, resto, efetuar, calcular, fatorar, fator. Então, o aluno confunde divisor com dividendo, quociente e resto. Quais são as operações fundamentais? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas antes a gente precisa lembrar, gente, das definições. Adição. Quando a gente associa uma palavra à operação que a gente tem que fazer. Por exemplo, na adição, quais são as palavras que aparecem? Adicionar, somar, ganhar, receber, juntar, mais. Então, essas palavras te levam a associar que é a operação de adição. Simples, vocês já sabem isso, mas vamos lembrar. Subtração, diminuir, subtrair, perder, menos, dar. Essas palavras te indicam que a operação é de subtração. Multiplicação, quantas vezes, dobrar, triplicar. Divisão, repartir, dividir, metade, quantas partes, 1/3, 1/4. Então, essas palavras estão associadas às operações que estão representadas acima. Agora, o que surge mais dúvida? Divisão. Parece brincadeira? Não, gente, mas aluno de ensino médio às vezes esquece. Então, vamos lembrar, gente, numa divisão. Tá, eu tenho aqui 21 dividido por 5. Quem é o 21? O 21 é o dividendo. O que é dividendo? É o nome do número que vai ser dividido. Quem que é o divisor? O 5 aqui é o divisor. Como que é a definição de divisor? É o número ao qual o outro está sendo dividido. Então, o 21 está sendo dividido em 5 partes. Agora, e quando eu apresento uma divisão nessa forma, eu monto a conta, aparecem mais 2 termos que a gente precisa lembrar. Quociente e resto. Quem é o quociente? É o resultado que a gente obtém efetuando a divisão. Quem é o resto? O resto é a diferença entre o produto do quociente pelo divisor. É a diferença. Então, se eu fizer o produto de 5 por 4, vai dar 20. Qual é a diferença? 1. Então, o resto é essa diferença do produto do quociente pelo divisor. Aí apareceu outra palavrinha, né, gente? Qual foi? Produto. Vocês também esquecem. Vamos lembrar. Primeiro aqui, deixa eu colocar, ó, fração. Uma divisão pode ser representada em forma de fração. A gente coloca um traço, esse é o dividendo, esse é o divisor. Só que quando a gente apresenta isso na forma de fração, aparecem outros termos. Numerador, denominador, razão, proporção. Então, vamos lembrar. Quem que é numerador? O numerador é o número sobre o traço de fração. Quem que é o denominador? É o número sob o traço de fração. Então, aqui o numerador, 21, denominador é o 5. Então, numa fração, nós temos numerador, denominador. Quando a gente efetua a divisão do numerador pelo denominador, quem que aparece? A razão. Então, o que é a razão? É o quociente, gente, é o resultado da divisão desses dois números aqui. Aqui, ó, se eu dividir 21 por 5, quanto que vai dar? 4,2. O que significa isso, então? Se o professor perguntar qual é a razão entre 21 e 5, qual que vai ter que ser o resultado? 4,2. Essa é a razão. Aí o aluno confunde razão e proporção. Gente, a razão é o quociente. A proporção, na verdade, é quando eu apresento uma igualdade entre duas frações. A gente usa até o termo frações equivalentes. Essas duas frações aqui, ó, a gente chama de frações equivalentes. Então, a proporção
duas frações são proporcionais quando elas apresentam a mesma razão. Vamos melhorar isso daqui, então, ó. 21 dividido por 5 dá 4,2. 42 dividido por 10 dá 4,2. Então, 42 sobre 10 é proporcional a 21 sobre 5. Tá vendo que tem a igualdade? Então, elas são frações equivalentes. Então, frações equivalentes é a igualdade entre duas frações. Vocês têm até uma técnica, gente, para verificar, não precisa fazer a conta de dividir igual eu coloquei aqui para calcular o quociente. Quando a gente multiplica aqui em cruz os termos, multiplica em cruz os termos, 21 vezes 10 é a mesma coisa que 42 sobre 5. Então, para você fazer a verificação se realmente as frações são equivalentes, eu multiplico em cruz. Lembram disso? Então, essas são as palavras que confundem vocês. Prestem bem atenção que existe uma diferença muito grande entre elas. Então, vamos retomar. Fração é representada uma divisão com um traço, numerador e denominador. Esse é a forma fracionária. Agora, o algoritmo da divisão, ou seja, montar a conta. Quem que aparece? Dividendo, divisor, quociente e resto. Outra coisa que o aluno confunde também, efetue. O professor manda efetue e ele lembra, mas ele lembra que tem que fazer o cálculo. Mas efetuar, gente, é uma ação, é pôr em execução. Por que eu estou falando isso? Esse termo, provavelmente, você não se confunde, porque usa tanto, efetue, calcule, mas estou querendo mostrar para vocês que se vocês procurarem no dicionário a palavra efetue, vai estar lá, é a mesma coisa que calcular. Pôr em execução, fazer as contas. O que eu quero, apesar de ser uma palavra muito usada, e vocês provavelmente entendem quando o professor pede para fazer isso, outros termos, outras palavras, procure no dicionário, né? Consulte um dicionário ou pergunte para o professor. O aluno fala assim, professora, não entendi nada. Às vezes não é que ele não entendeu nada, ele não entendeu um termo, um vocabulário. Então, pergunte ao professor, professor, eu não entendi porque eu não lembro o que é aquela palavra. Eu não entendo o que é desenvolva, prove, demonstre. Então, pergunte para o professor, comece a perguntar para o seu professor quando você tiver dúvida. Primeiro você tem que entender, né? Por que você não entendeu aquele problema? Aí faça uma reflexão, você vai chegar à conclusão que às vezes você não entendeu só um termo, só um vocabulário. Então, ó, dei um exemplo aqui de uma situação onde aparece efetue. Efetue as operações, então coloquei duas continhas aqui para vocês fazerem. E aqui pediu para colocar a resposta na forma simplificada. Epa, apareceu outra palavra aqui. O aluno esquece. Aí o professor tira meio ponto, tinha um ponto, o aluno fica revoltado, fala, nossa, o professor deu errado para mim, ou descontou um ponto só porque eu não simplifiquei. Presta atenção àquilo que eu falei, gente, faça uma leitura. Apesar de ser o aluno vê aqui, efetua e pronto, ele já vai direto para a conta. Mas olha aqui, a resposta na forma simplificada. Então, como que a gente simplifica? Bom, para a gente simplificar, você faz a conta e aparece um número desse tipo aqui. O que é um número desse tipo aqui? Aqui eu tenho um número composto, aqui é outro número composto. Esses dois números aqui podem ser decompostos em fatores. E aí eu vou cortando, vou dividindo aquilo que dá, isso é uma técnica, não é o meu tema agora é vocabulário, tá, gente? Não vou ensinar técnica, isso a gente fala numa próxima aula, se vocês quiserem, manda uma dúvida para mim, eu explico melhor. Mas aqui, ó, quando eu fatoro e simplifico um termo do numerador, um fator do numerador com o do denominador, eu estou simplificando. Então, 24 sobre 60 é proporcional a 2/5. São duas frações equivalentes. Então, essa é a forma reduzida, ou a gente fala assim, fração forma irredutível. Quando falar forma irredutível, é que não dá mais para simplificar. Você já fatorou o numerador, fatorou o denominador e simplificou, lembra? Cortou tudo que tinha direito. Aí o que sobrou é o resultado, né? Essa daqui é a fração, é a razão, 2/5, 2 para 5, né? E essa fração
é equivalente a essa daqui. Aí eu falei a palavra fatoração, né? Então, vamos lembrar, gente, ó, para falar de fatoração, primeiro, o que é fator? Fator é cada um desses elementos aqui, ó. Eu peguei o número 18 e fatorei. Lembra aquela técnica? Você coloca o número 18, divisor, eu coloco os divisores de 18. Eu coloquei duas formas fatoradas aqui do número 18. Qual a diferença entre elas? Lembram? Ó, aqui está fatorada com produto de números primos. Aqui é uma fatoração qualquer. O número 18 tem essa forma de fatorar, tem outra, por exemplo, 1 vezes 18 é uma forma fatorada. Mas quando a gente fala fatorar em números primos, é essa forma aqui. Essa, eu estou ressaltando essa daqui porque essa é que a gente usa mais para calcular mínimo múltiplo comum, para calcular máximo divisor comum e outras contas aí, né? Então, a gente usa mais essa forma aqui. Mas isso também é uma forma fatorada. Então, ó, quem é o fator? Cada um dos elementos. Agora, o que é fatorar? Fatorar é decompor, gente. Tá vendo, ó? Aqui eu tenho o termo algébrico. X mais A elevado ao quadrado igual a essa expressão aqui. O que significa isso? Que se eu pegar x mais a e multiplicar por x mais a, eu vou obter esse resultado aqui. Então, esta daqui é a forma fatorada dessa expressão. Fatorada é escrever em forma de fatores. Quem seria a forma fatorada dessa daqui? X mais 4 vezes x mais 4, ou seja, transformar uma expressão em produto de fatores, tá? Agora, fatorar, ó, um número aqui. 2 vezes 36 é uma forma fatorada. 2 vezes 2 vezes 18. Esses são os fatores, ó. O 2, o 36, fator já associou, né? Já entendeu. Então, os fatores, gente, eles são divisores do número que eu estou fatorando, tá? Então, olha quantas formas o número 72 tem de ser, as formas que ele pode ser representado em forma de fatoração. Agora, vamos entrar num outro assunto, gente, que eu já falei bastante de operações fundamentais. Equação. Eu vou falar de alguns termos só de equação. Os mais importantes e que geram mais dúvidas. Mas antes, ó, qual é a definição de equação? Equação, gente, é quando a gente tem uma igualdade entre duas expressões. E a gente vai calcular o número que se verifica para que se torne verdadeira essa igualdade. Falei demais. Acho que vocês entenderam, né? Vamos falar mais devagar. Lembra que o professor, quando vai começar a equação, ele coloca essa ideia, uma balancinha. Então, vamos associar essa figura aqui a essa definição aqui. Eu tenho uma igualdade, a balança está equilibrada, isso significa que o peso que está aqui é a mesma coisa que está aqui, são pesos iguais. Primeiro membro, segundo membro, igualdade. Então, equação é uma igualdade de expressões matemáticas. E o que é resolver uma equação? Achar o valor desconhecido. Então, aqui, para ficar melhor, gente, olha, equação. A equação tem um sinal de igualdade, primeiro membro, segundo membro. Isso é uma equação. E aqui, por que isso não é equação? Porque aqui eu não tenho uma incógnita, eu tenho só número, aqui não tem nada para descobrir. Então, a equação ela precisa ter um valor a se verificar para tornar essa igualdade verdadeira. Eu preciso descobrir que número que eu coloco aqui para o resultado aqui ser igual ao resultado daqui. Isso é uma equação. Agora, e a sentença? O que é a sentença? A sentença é o enunciado contendo incógnitas. Então, eu tenho aqui x mais 2 igual a 6. Essa é a sentença matemática. Essa é a equação que representa essa sentença. Aí vocês me falam, né? Para que for inventar letra, né? Era fácil enquanto não tinha letra, mas ajuda tanto, gente. Equação resolve quase tudo. Então, ó, esclarecendo a palavra para vocês.
incógnita. Incógnita, vocês procurarem no dicionário, valor desconhecido, mistério, é o que eu tenho que descobrir. Aqui é fácil, ó. Se eu colocar o 5 aqui, a balancinha minha, ó, tá equilibrada. Agora, aqui você precisa provavelmente montar a resolução aqui, igualar os denominadores, blá, blá, blá. Mas aqui eu tenho uma incógnita, ó. O x. Resolver essa equação é descobrir o valor de x. Isso é incógnita. Ah, e qual a diferença, então? Por que aparece a palavra variável? Gente, isso é simples. A palavra variável, o que lembra? Aquilo que varia. Aquele termo que indeterminado, que eu posso atribuir um valor, e para cada valor que eu atribuir, eu vou ter um resultado. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um retângulo e tenho aqui, ó, uma expressão para representar o perímetro desse retângulo. Essa expressão aqui tem um x. Esse x aqui não é um valor desconhecido, é uma variável. Então, para cada valor que eu atribuir para x, eu vou ter um perímetro diferente. Olha aqui a expressão que representa o perímetro desse retângulo. 4x mais 1, mais 2x, mais 4x mais 1, mais 2x. Aí eu simplifico, vou escrever isso na forma reduzida, lógico, né? O resultado, a expressão sempre tem que ser apresentada na forma mais reduzida, ou seja, somar os termos semelhantes, né? Enfim, então a variável tem um valor que pode ser variado. Para cada valor que eu atribuir, eu vou obter um resultado diferente. Então, gente, olha, espero que vocês tenham entendido alguns termos. Tem vários termos em matemática, não dá para se estender, senão a aula fica muito longa. Eu gostaria que vocês dessem um ok aqui, se inscrevam no meu canal, fiquem atentos à próxima aula. Vamos aumentar esse dicionário de vocês, aumentar o vocabulário e parar com essa história de ter dificuldade de resolver problemas, ok? Entre em contato, se tiver dúvidas, sugestões, está aí na tela para vocês. Até a próxima!